Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui de volta vivendo esta segunda semana de Quaresma, que começa com esse segundo domingo da Quaresma. Hoje o evangelho que nos é proposto para meditarmos é Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9, aquela famosíssima cena da transfiguração. E o lema da celebração deste domingo pode ser o seguinte: a morte não nos destrói, mas nos capacita, nos fortalece. Vamos lá então. No Evangelho de Mateus, como vimos na semana passada, ele trabalha com 4 montanhas, sendo que uma montanha está em relação à outra. Por exemplo, a montanha da ressurreição corresponde à montanha das bem-aventuranças. Ou seja, praticando a mensagem de Jesus, experimenta-se o Cristo ressuscitado e a vida indestrutível. Segundo lugar, o Monte da Transfiguração, que veremos hoje, corresponde ao Monte das Tentações. A condição divina, segundo o evangelista, não se obtém pela adoração do poder, mas pelo dom de si. É o que expressa justamente o evangelista neste capítulo 17 de seu evangelho que vamos ler agora. Comecemos com o primeiro versículo, que diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha. 6 dias depois, a data é importante, é preciosa. O 6º dia na tradição bíblica é o dia da criação do homem. A gente pode ver isso lá em Gênesis 1. E também o dia em que Deus, o Senhor, manifestou a sua glória no Sinai. Basta conferir Êxodo, capítulo 24, versículo 1 e também versículo 16. Em Jesus, a glória de Deus se manifesta na plenitude de sua criação. E continua o texto do Evangelho. Jesus levou consigo. Então, Jesus leva consigo 3 discípulos, justamente os mais difíceis, os mais complicados, aqueles que mais tarde terá como companheiros também no momento da sua paixão. O primeiro, Simão, é apresentado com o seu apelido negativo, que significa o teimoso, o cabeça dura, isto é, Pedro. Depois, Tiago e seu irmão João. E diz o Evangelho que os fez subir a um lugar retirado. Essa é uma preciosa indicação que o evangelista nos dá. Sempre que Mateus usa a fórmula à parte, retirado, é para indicar incompreensão ou hostilidade, obtusidade para com Jesus e seu ensinamento. Então, já sabemos como terminará essa passagem. E diz que Jesus os conduziu numa alta montanha. Aqui, esta montanha é a resposta à montanha muito alta para onde o diabo levou Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 8, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo, na condição de adorar o poder, ou seja, a condição divina teria que ser obtida através do poder. Jesus não concorda. Jesus mostra ao seu tentador, e lembramos que foi Pedro, neste evangelho, quem recebeu de Jesus o epíteto Satanás, o seu diabo tentador, que a condição divina não se obtém pelo poder, mas pelo dom do amor próprio. O dom do amor próprio. Prosseguindo, vamos ver o versículo 2 do capítulo 17 de Mateus, que diz: e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. E foi transfigurado. Literalmente, aqui se diz que ele sofreu uma metamorfose, uma transformação diante deles. Ora, o evangelista mostra qual é a condição do homem que passa pela morte. O ser humano que passa pela morte se transforma. Acontece uma metamorfose com ele. Pedro, na passagem anterior, Mateus 16, versículos de 21 a 23, havia se voltado contra Jesus porque não aceitava a ideia de um Messias que iria morrer em Jerusalém. Bem, Jesus mostra a eles, aos discípulos que leva consigo, que a morte não é um fim, mas uma plenitude de vida. A morte não destrói a pessoa, mas a capacita. E o Evangelho nos diz que seu rosto brilhou como o sol.
O sol é a imagem da plenitude da condição divina. E prossegue o texto evangélico. E suas vestes ficaram brancas como a luz. É imagem na condição divina. Como quando Jesus dirá que os justos brilharão como o sol no reino do Pai. E essas vestes brancas são as da ressurreição. Assim, Jesus mostra que ao passar pela morte, sua figura não só não foi destruída, mas fortalecida. Prossigamos. Agora leremos o versículo 3 do capítulo 17 de Mateus. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias falando com ele. Moisés é o grande legislador e Elias é o grande profeta que, pelo uso da violência, impôs a observância da lei divina. E diz que ambos estavam falando com Jesus. Esse esclarecimento é importante. Elias e Moisés, ou seja, aquilo que chamamos o Antigo Testamento, a lei e os profetas, nada tem a dizer à comunidade de Jesus. Conversam com Jesus, como são os personagens que conversaram com Deus. Agora conversam com Jesus, mas não conversam com os discípulos, não conversam com a igreja. É um detalhe interessante. Prosseguindo, no versículo 4, sempre do capítulo 17 de Mateus, lemos: Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E aqui está a reviravolta desta cena. Pedro é apresentado sempre com esse apelido negativo. Pedro quer dizer cabeça dura, teimoso. O que Pedro pretende fazer é importante. Pedro, mais uma vez neste evangelho, continua na ação de Satanás, de diabo tentador de Jesus. E qual é a tentação dele agora? Segundo a tradição, o Messias apareceria repentinamente durante a festa mais importante de Israel. Das grandes festas de Israel, havia uma que se chamava simplesmente a festa. Não havia necessidade de indicá-la, de nomeá-la. Era a festa por excelência. Era a chamada festa das tendas, entre os meses de setembro e outubro. Durante uma semana, os judeus viviam em tendas, em memória de sua libertação da escravidão egípcia. Nessa festa, que comemorava a libertação, apareceria o novo libertador, o Messias. E diz então Pedro: farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Então quem está no centro? Moisés. Ora, para Pedro, no centro não está Jesus. E quando há 3 personagens, o mais importante é sempre aquele que está no centro. Aqui não é o caso de Jesus. Para Pedro, repito, não é Jesus o personagem mais importante, mas é Moisés que está no centro. Qual é a tentação de Pedro a Jesus? Eis o Messias que eu quero, o Messias que cumpra a lei de Moisés, com o zelo profético e violento do profeta Elias. Essa era a pretensão de Pedro. Prossigamos. Versículo 5 do capítulo 17 agora de Mateus nos diz: ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E de dentro da nuvem uma voz dizia: este é meu filho amado, no qual está o meu agrado. Escutai-o. Aparentemente, Deus não concorda com o que Pedro diz. Quando uma nuvem luminosa, essa luminosa é a imagem que no livro do Êxodo indica a presença libertadora de Deus. Ele sempre se faz presente através de uma nuvem luminosa. Prossegue o texto evangélico: os cobriu com a sua sombra e de dentro da nuvem uma voz dizia, claro que essa voz só pode ser a voz de Deus: este é meu filho. Filho não significa apenas aquele que nasceu de um determinado pai, de uma determinada mãe, mas aquele que se assemelha ao pai no seu comportamento. Então Deus identifica no comportamento, nas atitudes de Jesus, a sua filiação. E diz que esse filho é o amado, ou seja, herdeiro de tudo, no qual está o meu agrado. Estas são as mesmas palavras que Deus pronunciou sobre Jesus no momento do seu batismo. Basta dar uma olhadinha lá em Mateus, capítulo 3, versículo 17.
E depois vem um verbo no imperativo, escutai-o. Mais exatamente, a ele escutai. Está assim em grego, a ele escutai. Deus está dizendo, não deveis ouvir nem Moisés nem Elias, mas é em Jesus que está a plenitude da vontade divina, da revelação divina, ele deve ser ouvido. Esse é o recado. Prossigamos. Versículo 6 do capítulo 17 nos diz, ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Esta intervenção divina causa desconforto e desolação. É um sinal de derrota. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto por terra. É uma imagem que indica o sentimento de derrota, de destruição. E prossegue o texto evangélico. E ficaram com muito medo. Por quê? O Messias que seguem em Jesus não é o que esperavam. O Messias vitorioso, o Messias que imporá a lei, o Messias violento, não. Mas Jesus é um Messias completamente diferente. E, portanto, é uma derrota dos seus sonhos de ambição, de seus desejos de supremacia. Prossigamos. Versículos 7 a 8 nos dizem, Jesus então se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Jesus deve tocá-los, exatamente como ele toca os enfermos, como ele toca os mortos. Mas a reação dos discípulos é mais uma vez negativa. Ergueram os olhos e não viram mais ninguém. Por quê? Porque eles ainda procuram as referências da tradição do passado. Ainda procuram Moisés, a lei que dá segurança. Eles ainda estão procurando o profeta Elias, que com seu zelo faz cumprir esta lei. Não há mais ninguém. Não há Moisés nem Elias. E quase com relutância o evangelista escreve, abre aspas, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Fecha aspas. Jesus sozinho não é suficiente para eles. Eles querem Jesus segundo a linha de Moisés e Elias. Esse é o grande problema. Prosseguindo, no último versículo do texto do Evangelho deste domingo, que é Mateus capítulo 17, versículo 9, nós lemos, ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes, não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Então Jesus se impõe aos discípulos. Já experimentaram qual é a condição do homem que passa pela morte. Esse homem se transforma, se transfigura. Mas não nos iludamos. Ainda não viram que tipo de morte Jesus enfrentará. A morte que a Bíblia reservou para os malditos de Deus, uma morte infame, aguarda Jesus, que é a morte de cruz. Então, para evitar sentimentos de entusiasmo equivocados, não contem nada a ninguém até que eu ressuscite. Ou seja, primeiro eu tenho que passar pela morte e por esse tipo de morte que vai vos escandalizar. É isso que no fundo está dizendo Jesus. Após essa belíssima reflexão, meditação de Frei Alberto Maggi, eu, Padre Telmo, vos ofereço agora a minha própria abordagem. E começo lembrando uma frase muito famosa de Dom Helder Pessoa Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, e que viveu de 1909 a 1999. Dom Helder Câmara nos dizia o seguinte, Deus nos ensinou a não aceitar facilidades, mas a encontrar vida na dureza da cruz. Vou repetir. Deus nos ensinou a não aceitar facilidades, mas a encontrar vida na dureza da cruz. Pois bem, diga-me em qual Deus você acredita e eu lhe direi qual é a sua prática religiosa, autêntica ou falsa. Podemos parafrasear um conhecido dito popular com esta afirmação que acabamos de fazer. De fato, tudo se resume em qual imagem de Deus fazemos para nós mesmos. O Deus de Jesus ou o Deus concebido segundo a imagem dos seres humanos? Um Deus que tem raiva, guarda rancor, castiga, envia desgraças, toma partido de um povo, de uma nação, etc. Não por acaso, o evangelista coloca a cena da transfiguração em direto paralelo com a cena da entrega das tábuas da lei a Moisés no Sinai.
Confira os capítulos 24 e 34 do Êxodo. Dê uma olhadinha lá, capítulos 24 e 34 de Êxodo. Essa passagem da transfiguração está em paralelo com a entrega das tábuas da lei a Moisés. Afinal, no Sinai, se revela um Deus tremendo, que ameaça, aterroriza e impõe normas e decretos. Enquanto no Tabor, o Monte da Transfiguração, segundo a tradição popular, se manifesta um Deus que, primeiro, distancia-se de Moisés e Elias, dois projetos religiosos que não aprova. Anula o medo. Não tenhais medo, diz Jesus. Traz a paz e fala de uma vida que não tem fim, ou seja, fala de ressurreição. Como sintetiza perfeitamente o teólogo espanhol José María Castillo, o Deus do Sinai é o Deus das imposições e das ameaças. O Deus da transfiguração é o Deus da proximidade, da vida e da esperança. Os discípulos Pedro, Tiago e João representam os supostos seguidores de Jesus que não veem, nem compreendem o projeto de reino de Deus trazido pelo Cristo. Aliás, Jesus não é o Cristo, quer dizer, o Messias que eles desejavam. Eles representam aquelas pessoas que se apegam ao passado, com a pretensão de estarem sendo mais fiéis à verdadeira religião. Querem reviver uma prática religiosa plena de rituais, cerimônias, pompas e circunstâncias, mas vazia do principal: amor, bondade e misericórdia para com todos, especialmente com os mais fracos e pobres. Por isso, dependendo da imagem de Deus, da imagem de Messias que trago comigo, será a minha vivência cotidiana. A primeira opção será a seguinte: eu ter uma vivência cotidiana voltada para a promoção da vida plena para todos os meus irmãos e irmãs, para a prática da justiça e da misericórdia, uma prática cristã envolvida pelo amor e perdão, ocupada na defesa e promoção dos mais humildes e frágeis, ou, segunda opção, viver uma prática religiosa voltada para mim mesmo, para o cumprimento rigoroso de regras moralistas e ritualistas, mas insensível à dor, às necessidades e às realidades dos queridos de Deus, isto é, dos pobres, dos marginalizados, dos doentes, dos abandonados, dos infelizes. Por isso, cada pessoa que crê, vive segundo o Deus no qual diz acreditar. Pelo visto, o Deus bíblico, o Deus de Jesus, o Deus verdadeiro, não é tão popular como se imagina. Predomina bem mais, nos dias de hoje, o Deus light, o Deus leve, que não solicita nem exige compromisso de vida para com os necessitados, mas apenas quer um fiel frequentador e consumidor de sacramentos. Como se o amor, ou seja, a caridade, não fosse o determinante em nossa salvação. Vamos então concluir esse nosso momento de reflexão do Santo Evangelho, do segundo domingo da Quaresma, com este salmo que a liturgia deste domingo nos propõe. Você verá o texto aparecendo aí na sua telinha. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. É o Salmo 137 ou 138 da Bíblia, versículos de 1 a 2a, depois 2bc a 3, depois 7c a 8. Muito obrigado a você, querida irmã, querido irmão que esteve comigo neste momento aqui na TV Canal 10 de Fernandópolis, e eu desejo que você tenha um abençoado final de semana. Fique com Deus, até a próxima semana.